Nós queremos compartilhar a palavra bíblica com a igreja nesse momento, com o tema ou o título de uma mensagem bíblica: A cruz me faz lembrar. A cruz me faz lembrar. O material estará sendo projetado para que pelo menos você possa acompanhar alguns tópicos dessa pregação, desse sermão, e eu convido você a ler comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que está projetado na tela. 1 Coríntios 1, 18. Vamos ler juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. A cruz me faz lembrar. Meus irmãos, de fato, a cruz, não se escandalize, mas ela não tem nada de santa. A cruz era uma pena capital e não começou com o Império Romano. Povos antigos já usavam dessa forma de tratar os seus inimigos, os seus condenados, os seus prisioneiros, com morte de cruz. E nós sabemos, pelos relatos, que a morte de cruz era uma das mais horrendas que o mundo antigo presenciou. Porque além da dor durante dias, o caso de Jesus foi um caso, podemos dizer, excepcional, porque já vinha desde Getsêmani, ali com toda aquela pressão emocional, a ponto dele clamar, se ajoelhar, como nós sabemos pelos evangelhos, e pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele o cálice, mas que fosse feita a vontade dele, e de fato foi feita a vontade. E nós sabemos que passavam-se dias, muitas vezes, através de dores muito fortes, com falência múltipla de órgãos, enfim, todo um retrato de horror. Além das dores, uma exposição pública, um espetáculo era feito, porque era publicamente, como foi no caso de Jesus, na saída de Jerusalém, naquele monte Calvário. Ali estava ele diante daquele espetáculo terrível, entregando a sua vida por nós. Então, a cruz, de fato, ela não tem nada de santa, mas é o maior símbolo do cristianismo. É o maior símbolo do cristianismo. Porque, de fato, foi na cruz, como nós cantamos, que Jesus, ele foi deliberadamente fazer a grande e gloriosa redenção das nossas vidas. Então não foi o Império Romano que tirou a vida do Cristo, não. Ele entregou, como já disse aqui em outros momentos. Ele deu. O relato dos evangelistas são claros em dizer de que ele, vendo que tudo estava sendo cumprido, ele disse: tudo está consumado, tudo está feito, e deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Então essa cruz, de fato, mesmo sendo uma pena capital, e o cidadão romano era tão grave que o cidadão romano, ele nunca poderia ser morto numa cruz, crucificado. Roma não permitia que um cidadão romano passasse pelos horrores da cruz. Havia outras formas mais nobres. Os poetas e filósofos romanos, dentre eles Cícero, disse que a morte de cruz era algo que não se cogitava em um cidadão romano, no mundo romano. Era algo inaceitável para um cidadão romano passar por morte de cruz. Mas Jesus foi. Mas Jesus foi até ela. Então, a cruz nos faz lembrar, e eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos, e serei objetivo nessa explanação, mas não serei abrupto, mas darei o recado inteiro.
sobre o que essa cruz nos faz lembrar. O que essa cruz faz com que eu e você possamos lembrar desse sacrifício, dessa entrega de Cristo Jesus, como disse o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, que diz que ele amou o mundo de tal maneira, não é, que deu o seu Filho de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a cruz me faz lembrar, no primeiro momento, de que a minha vida foi salva. A cruz me faz lembrar de que a minha vida, a sua vida, ela foi salva em Cristo Jesus. Você que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, sem mérito algum, ninguém bata no peito, ninguém levante a cabeça e diga que você vai ter um lugar, e Deus vai olhar para você com graça, com misericórdia, porque você fez o que era bom e você é bom. Não. A Bíblia é tão clara nos textos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que não é por mérito, mas é por graça. Nós somos alcançados pela graça de Cristo Jesus. E percebemos que esse projeto, vamos dizer, esse plano de salvação, ele não nasceu abruptamente. Ele nasceu desde lá dos tempos antigos, desde a eternidade. A Escritura diz que a nossa grande e gloriosa redenção, salvação, ela estava sendo planejada. Ela já tinha o seu plano. Então não foi um plano B, não. Mas sabemos que o pecado, a queda lá no Éden, trouxe de fato então a execução desse plano. Ele foi colocado em ação. E é interessante perceber que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, de todos aqueles animais, todos eles apontavam, como dizem os escritores hebreus, apontavam para aquele Cordeiro de Deus que viria e seria morto uma única vez por todos. E nós percebemos então que essa cruz me faz lembrar dessa salvação que foi providenciada em Cristo Jesus. Ela não é planejada por mim, ela não é fomentada pelo ser humano. Por mais que você conheça um crente espiritual, zeloso, pense em alguém que a gente pode chamar e dizer, não, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Nós não temos condições de providenciar a nossa salvação. É até ilógico. Alguém perdido, alguém sendo afogado, alguém perdido, necessitado, ele providenciar a sua própria salvação. É preciso de um Salvador. E Jesus veio. Então a cruz me faz lembrar que a minha vida foi salva. Nós trazemos à memória que nossa vida foi resgatada em Cristo Jesus. Ela foi salva em Cristo Jesus. Como falamos há pouco tempo, não cremos num universalismo que propõe que Deus é bom e misericordioso e que salvará a todos, porque Ele jamais se passaria por Deus em condenar alguém. De fato, Ele não condena. Mas nós somos condenados pelas nossas próprias ações. E nós percebemos que a graça de Cristo Jesus, respeitamos credos diferentes, mas entendemos que essa graça de Cristo Jesus, ela nos alcançou, mas que a salvação, ela está então para todo homem, todo aquele que nele crê. Essa é a questão. Mas alguns não creem, alguns até descartam a possibilidade de terem Cristo em sua agenda, em seus planos. Mas a cruz me faz lembrar que a minha vida foi salva. Quando você olhar para a cruz, que é muito mais do que um objeto, em hipótese alguma é um amuleto, mas é um símbolo para nós. E nós não devemos temer. Eu sei que a reforma, quando veio, tirou tudo quanto era de símbolos que temos. A ponto de alguém, eu estando com alguém em outra igreja, tendo uma cruz na plataforma, Diácono Mateus, a pessoa me perguntou, pastor, e aquela cruz ali? Eu digo, qual é o problema da cruz? A cruz é símbolo do cristianismo,
ela está vazia. Ela não está ocupada. Louvado seja Deus em Cristo Jesus, ela está vazia e nós devemos olhar sempre para ela vazia. E jamais esquecermos daquele que um dia foi até ela e não hesitou em momento algum. Então, a cruz me faz lembrar que a minha vida foi salva. Mas em segundo momento, a cruz me faz lembrar que foi pago um alto preço pela minha salvação. Pela nossa salvação. Foi pago um alto preço pela nossa salvação. O preço da vida de Deus. Jesus revestido de humanidade. Aqui ele aprendeu, como vimos agora no Natal. Relembramos. Foi nascido de Maria. Submeteu-se a aprender. Sendo rei. Sendo Deus, sendo eterno. Mas ele veio de fato para pagar o grande resgate. E os textos de Filipenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2, 14, eu gostaria que você lesse comigo ambos os textos, Filipenses 2, 8, leiamos. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele mesmo se humilhou. Quando nós estudamos teologia bíblica, nós percebemos no conteúdo os estágios de humilhação de Cristo Jesus. Os estágios de humilhação de Cristo Jesus. E um dos estágios de humilhação de Cristo Jesus foi esse aqui. Ele, de fato, ia até a cruz, ele se humilhar, ser obediente até a morte e morte de cruz. Para pagar um preço do grande resgate das nossas vidas. Texto de Colossenses 2,14, vamos ler juntos? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual se de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula, que cédula era essa? Era a cédula dos caloteiros. Como pregando há uns anos atrás, hoje não é mais permitido, mas quem é aqui de mais tempo, e eu não estou me denunciando de idade, mas lembro, antigamente nos armazéns, nas bodegas, né? Era assim, se colocava a lista dos caloteiros, gente que pegava fiado, mas o problema não era pegar o fiado, mas era não pagar. E ali o dono do armazém, da bodega, ali da mercearia, colocava, lembro como hoje é menino ainda, a lista dos caloteiros. Gente que não pagava. Jesus pegou a nossa dívida, riscou, tetelestai. No grego, tudo está pago. E cravou na cruz, ou seja, através da morte dele, a dívida foi paga, o preço foi pago, nenhuma dívida temos. Nós que fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nenhuma dívida. Se um dia, no seu coração e na sua mente, vozes chegarem, nós sabemos de onde elas vêm, e dizem, olha, você, quem era? Você está pendente aqui, ó. Veja o que você fez no passado. Veja o que você praticou e agora coloca uma Bíblia no braço. E é bom levar sempre Bíblia. A gente percebe hoje uma ausência de Bíblia, mas embora temos recursos, mas você que bota a Bíblia no braço e diz crente hoje, veja o seu passado. Veja o que você fez. Se vierem vozes no seu coração, na sua mente, lhe acusando de algo feito no passado, mas que você foi liberto em Cristo Jesus, você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, o preço já foi pago, pode nesse momento dizer que nenhuma voz você dará ouvido, porque nós sabemos que foi paga toda a dívida. Nenhuma dívida mais. Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja em Colossos, ele diz, olha,
Jesus ele já riscou a cédula que era contra nós, a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças. E ele tirou do meio de nós, tirou de nossas mãos, coisa maravilhosa, irmãos. Tirou de nossas mãos e disse: pode deixar que tá, eu vou pagar. Você merece não, porque ninguém pense que merece alguma coisa. Nós não merecíamos, irmãos, mas ele fez porque ele é cheio de graça, de amor e de bondade e misericórdia. Ele fez porque ele quis fazê-lo, foi da vontade dele. Então a cruz me faz lembrar que foi pago um alto preço pela minha salvação. Por isso que o cântico é lindo, é bonito. Quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus, ele libertou, ele salvou nossas vidas, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue. E nós agora podemos lutar o bom combate do Senhor, trabalhando lado a lado, porque foi pago um alto preço. Um alto preço. A cruz me faz lembrar que esse preço já foi pago em Cristo Jesus. E é uma salvação completa. Porque não existe salvação pela metade. Ele não deixou nenhuma pendência. Ele disse: vou pagar isso aqui, que você não pode fazer, mas isso aqui você vai se virar. Não, não. Pagou integralmente. Ele deu integralmente. Ele deu sua vida por inteiro. Para que o preço do meu resgate, do seu resgate, fosse um. Fosse alcançado pela vida dele. Mas no terceiro e último momento, meus irmãos, nós sabemos que a cruz me faz lembrar que a morte foi vencida. A morte foi vencida. A cruz nos faz lembrar que a morte foi vencida. Leiamos João 5, 24, esse texto. Leiamos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Qual foi o líder religioso? E para nós, Jesus é muito mais do que um líder de uma religião. Nós somos, claro, cristãos. Seguimos o cristianismo. Mas nós não somos, por nós mesmos, seguidores de uma religião apenas. É porque não se tem outra categoria para colocar. Mas nós seguimos o Cristo. Nós devemos ser discípulos de Cristo. E Jesus assegurou o que ninguém, em perfeito juízo, nenhum líder religioso, em sua sã consciência, poderia dizer. E Jesus disse: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, veja a importância do ouvir, num mundo cheio de tantas vozes, de tantos ruídos, barulhos, vozes que nós muitas vezes não sabemos, temos dificuldade de identificar, porque nós vivemos, parece que hoje, numa era do engano. São vozes parecidas com a do bom pastor, mas não é. Quando a gente vai perceber, não é a voz de lobo, é a voz de um mercenário. É bonita, fala bonito, se expressa bem, é carismático ou carismática, mas no bojo não é o bom pastor. Ele quer arrancar a lã das ovelhas e ele quer fazer da fé um negócio. Então Jesus veio e disse: olha, quem ouve a minha palavra, a importância do ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Igreja do Senhor, vida eterna é mais do que viver para sempre. Eu sei que todo ser humano, eu vejo dos irmãos aqui,
E a nossa querida irmã Vicência já está com 103, não é? 103 anos. É membro da igreja com maior tempo aqui. E a irmã Aurelina está chegando perto dela, está com 99. Mas nós sabemos que não vamos ficar para a semente. Embora o seu desejo é viver e viver muito. Alguns aqui, entre os irmãos, falam, pastor, eu quero chegar a 100 anos. Que bom. Queremos sim, viver bem, viver muito, desde que com as nossas faculdades mentais, com a nossa lucidez, um grande desafio, não é, irmãos? Com as pernas obedecendo o nosso comando. Quem é que não quer viver bem? Viver muito, aliás. Mas nós sabemos que vida eterna não é viver muito. Embora tenha o termo eterno, mas vida eterna, de fato, é uma pessoa. Porque Jesus Cristo é a vida eterna. Ele é a essência da vida eterna. É evangelho. Se um dia alguém lhe perguntar o que é evangelho de Cristo, é o próprio Cristo. E o próprio Cristo disse que quem crê naquele que enviou e ouve a palavra dele, tem a vida eterna. A morte não é o fim, ela não detém a última palavra. Às vezes em funerais, seja de irmãos queridos que partiram, e eu parei de contar, porque um ano desse atrás aí, todos os irmãos que me viram crescer nessa igreja, magrinho ainda, um menino, que jamais pensava que Deus daria a graça de ser pastor na própria igreja. Irmãos, é privilégio demais, é bondade de Deus demais, embora com muita responsabilidade. E eu parei de contar porque já estava perto do 100, eu digo, Senhor, eu não quero contar a morte de gente, não. Embora eu tenha no arquivo todos eles. Todos eles. Mas costumo lembrar, quando estou num momento como esse, de olhar o rosto de alguém querido pela última vez aqui na terra, de que o caixão é como um dedo de Deus para mim, para você, dizendo, apontando da nossa finitude. Da nossa finitude. Todos nós aqui, sem exceção, nós vamos passar por morte. Mas nós sabemos que ela não detém a última palavra. Por isso que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no finalzinho, ele disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele vai um pouco mais adiante, ele diz, mas lá no versículo 57, 58, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então a cruz me faz lembrar que a morte foi vencida, porque temos a vida eterna e não seremos condenados, mas já passamos da morte para a vida. E é uma vida que se expressa aqui na terra e que parte para a eternidade. E nós sabemos que essa morte foi vencida, porque foi Cristo quem venceu. Foi Ele quem venceu a morte. Tem gente que tem medo de morrer, talvez seja o seu caso. Eu conheço alguns. Se pela de medo quando se fala em morte. É até, diante da conversa de amigos, uma conversa que não é bem-vinda. Alguém, quem sabe, pode até dizer, toca o assunto, muda. Deixa esse assunto para lá. Está repreendido. Mas nós sabemos que nada temos a temer, embora, se eu perguntar a você se você quer ir agora, eu penso que sei a sua resposta, pastor, agora não. Eu também penso assim, agora não. Mas lembra você de que vida eterna começa aqui. Começa aqui. O salmista lá no Salmo 27, ele diz, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, céu para nós começa aqui. Um pedacinho. E céu, eu aprendi com o pastor Jabes Nogueira. Céu é um lugar assim, a Bíblia assim o diz.
Mas céu é estar. Qual é o melhor conceito de céu? Céu é estar com Jesus. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Tenho o desejo de ficar, mas tenho o desejo também de partir e estar com quem? Com Cristo. Céu é estar com Jesus. Mas essa sua presença começa aqui na terra e parte para a eternidade. Então a cruz me faz lembrar que a morte foi vencida. Nenhuma barreira há mais. Nada a temer em relação à morte, porque Jesus nos deu vida eterna. Considerações finais, irmãos, a essa mensagem. Primeiro, a cruz me faz lembrar que o perdão de Cristo é real. O perdão de Cristo é real. Ele existe. É um fato. Jesus nos perdoou. E Deus em Cristo nos perdoou. Pagou o resgate. Pagou, riscou a cédula, cravando-a na cruz. Então o perdão de Cristo é real. Existe de fato. Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com o perdão. E às vezes lembro dos tempos que saíamos ainda como seminarista. Nas ruas, nos valados, nos locais. E a gente ouvia de pessoas às vezes dizendo assim, não, mas eu sou pecador demais para Cristo me amar, para seguir a Cristo, para ser um crente. Não posso. Eu erro demais. Nós sabemos que é uma desculpa esfarrapada, né? Porque não há transgressão que Jesus não traga, não conserte as veredas. Não há pecado, biblicamente falando, teologicamente falando, de que Jesus não perdoe nesse fato. E quando ele disse lá, porque automaticamente quem é crente diz sim, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, os escritores, os comentaristas bíblicos são claros em dizer, os melhores, que é você renegar o próprio Cristo. Você blasfemar e você renegar a ação do próprio Espírito Santo, que é o agente transformador de uma redenção. Então, quando alguém deixa de lado, abre mão, não quer dar ouvidos, de fato, como obterá graça salvífica? Segundo, a cruz me faz lembrar que a graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo Jesus, ela é maravilhosa, como nós cantamos no nosso hino, mas ela é também suficiente, não preciso fazer mais nada. Tudo foi feito em Cristo Jesus. Salvação é algo que começa, já disse isso, reitero, começa em Deus, passa por Cristo, que é Deus, e termina em Deus. Até a fé ou o arrependimento que temos é gerado pelo Espírito Santo, que é Deus. Então a cruz me faz lembrar que a graça de Cristo é suficiente. Ela é suficiente. Se você tem orado, clamado, para que, quem sabe, enfermidades, doenças da sua vida, dores, feridas que ainda doem, estão abertas. Quem sabe você tenha um espinho na carne, que você já tem orado não apenas 3 vezes, como o apóstolo Paulo, e estava lendo um tempo desse um comentarista bíblico dizendo que é claro que Paulo não orou só 3 vezes. Paulo orou mais vezes. Ele não ia estar contando. Quem é que conta aqui quantas vezes ora por um motivo? Quantas vezes? Então, há um simbolismo do nome 3. Eu não quero aqui dizer que está errada a Escritura. Eu quero dizer que Paulo orou, ele clamou ao Senhor. E não importa se foram 3 ou mais. Mas importa mais ainda a resposta que ele obteve do Cristo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não que venhamos a querer sofrer para que a graça de Cristo se evidencie em nós. Não, não. Mas a graça é suficiente quando você tem os dons de Deus. Quando aquilo que você mais almeja e clama, ora, pede, e parece que o céu é de bronze. Eu quero lembrar você e a mim que a graça de Deus é maior. Ela é suficiente.
Porque quando Deus não cura, Ele dá graça. Ele dá graça. Terceiro, a cruz me faz lembrar, a mim e a você, que a minha história e a sua história não termina no pecado, mas na vitória de Cristo Jesus. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas, a nossa história não termina no pecado, mas termina na vitória em Cristo Jesus. A cruz era alguém vendo, disse, como pode? Se foi um fracasso, o ministério dele acabou, morreu de cruz. Nós sabemos que a cruz não pôde detê-lo, nem mesmo a morte, porque ele ao terceiro dia ressuscitou. Ele rompeu as barreiras da morte e vivo está. Hoje ele está plenamente vivo e reina soberanamente. Tem um mundo na palma da mão dele. E ele intervém, ele faz com que a nossa história de vida não seja uma história fadada ao aspecto trágico de uma morte eterna. Mas ele veio e providenciou vida eterna. Quarto e último, meus irmãos, a cruz me faz lembrar que a morte foi vencida pela ressurreição, como falamos. A morte foi vencida pela ressurreição. Quem sabe, como diz certo pregador pentecostal, trazendo alegoria aos dias que Jesus ficou no túmulo com seu corpo, porque vivo estava o seu espírito. Alegorizou dizendo que o inferno estava em festa. Uma grande celebração nas hostes infernais. Dizendo, ele morreu, ele morreu. Ele está morto, nós vencemos. Mas no domingo, ao raiar do dia, ele aparece a uma mulher, porque o judeu dizia que mais vale, os judeus mais radicais, certamente, da linha de Shammai, não é? Daquela escola mais radical, diziam que mais vale um... Olha aqui, mulheres, tapem os ouvidos, por favor. Mas eu preciso dizer, para você ter ideia do quanto Jesus valorizou o elemento feminino. Porque se dizia assim, o latido de um cão vale mais do que a palavra de uma mulher. Mulher é uma propriedade do homem. E Jesus aparece a uma mulher chamada Maria Madalena, a primeira pessoa a visualizar o Cristo. Mesmo se confundindo, pensando que era o jardineiro, mas era aquele que faz com que a nossa vida ela tenha um jardim florido na sua mão, na sua graça. E ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Então, meus irmãos, a cruz me faz lembrar, de fato, de que aquele que foi até a cruz, ele foi e ninguém o empurrou para lá. Ele foi por amor. Maior amor. O amor de Cristo Jesus por mim e por você. A cruz me faz lembrar, então, desses aspectos e tantos outros. Mas trago esses três, para que jamais venhamos a nos esquecer de que grande foi o resgate. E nós devemos fazer valer a pena. Como no filme, que já fiz menção aqui, mas vale muito bem recolocar, o resgate do soldado Ryan. Como é? Ryan. Isso, até agora deu branco aqui. Não foi esperando que vocês respondessem, não, é porque ele estava aqui tentando lembrar. Não adianta agora botar panos quentes. O filme começa, aquele que foi resgatado, perguntando, será que eu fiz valer a pena a morte destes aqui? E ele está diante lá do túmulo, daquele que comandou, aquele pelotão que, diante de uma família, me parece que 3 já tinham morrido, e se descobre que a mãe receberia possivelmente a notícia, a informação do falecimento do único filho. Então, todo um projeto, toda uma campanha é feita
para se resgatar. E ele começa perguntando: será que eu fiz valer a pena o que esses homens fizeram por mim? Será que eu fiz valer a pena? Vale a pena perguntar a nós, a mim, a você: será que nós estamos fazendo valer a pena o que Jesus Cristo fez por nós? O resgate que Ele fez. O grande resgate. Só você pode responder. Eu gostaria de orar nesse momento. E que nós pudéssemos refletir sobre o que essa cruz nos faz lembrar. Senhor Deus, nessa noite, nós agradecemos. Essa igreja é grata, Senhor. Profundamente grato nós estamos por tão grande, gloriosa, maravilhosa, e quantos adjetivos nos faltam, da salvação que o Senhor providenciou, grande resgate. Ó amor glorioso, ó preço pago pelas nossas vidas. Não merecíamos, Senhor, mas não é por mérito, é por graça, e por graça o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que gente que entrou aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus em seu coração, embora crê no Cristo, mas que precisa reconhecer esse pecador e pedir que Jesus habite, entre na sua vida e faça morada para sempre. E pegue a cédula, porque já fez, e mostre de que todo o preço já foi pago, possa chegar à salvação em Cristo Jesus. Que o sono nessa noite não seja conciliado, Senhor, sem essa decisão, sem esse passo de reconhecimento do Teu poder, da Tua soberania e do Teu amor por nós. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.